Olá, bom dia, boa tarde, boa noite aos camaradas de toda a nação. Aqui é o Consciência Revolucionária, onde fazemos a leitura do jornal A Verdade, o jornal dos trabalhadores na luta pelo socialismo. E se você quer ficar por dentro da luta dos trabalhadores no Brasil, adquira sua edição do jornal A Verdade e apoie a mídia revolucionária. É só falar com um brigadista ou acessar o site averdade.org.br. E nessa edição do Consciência Revolucionária, teremos o início de um novo quadro no nosso programa, Plantão de Notícias, onde faremos a leitura das matérias da semana, reafirmando desde já nosso compromisso de sempre trazer mais informação para os nossos ouvintes. E temos aqui uma notícia do começo dessa semana, da Unidade Popular, abre aspas, a censura nas eleições da Rede Bandeirantes, fecha aspas. E temos nessa matéria justamente uma nota do presidente nacional da Unidade Popular, Leonardo Péricles, e da candidata do partido à presidência, Samara Martins, sobre a censura imposta pela Rede Bandeirantes às candidaturas a governador e governadora do partido em todo o país. A Rede Bandeirantes, uma das principais empresas de comunicação privadas do país, resolveu promover um debate entre os candidatos ao governo de 12 estados e do Distrito Federal. E os critérios da Rede Bandeirantes para selecionar os partidos que participarão desses debates são no mínimo estranhos. Em São Paulo foram convidados apenas 2 candidatos, no Rio de Janeiro 5, no Distrito Federal 6 partidos, na Bahia 3 candidatos, na Paraíba também 3, no Rio Grande do Sul 6 e no Rio Grande do Norte 4 candidatos. Assim, a única norma que se observa em todos os debates é a exclusão dos candidatos e candidatas da Unidade Popular. Em resumo, a TV Bandeirantes censurou a Unidade Popular. Essa postura da TV Bandeirantes, além de antidemocrática, é idêntica à adotada pela ditadura militar, que permitia a participação de apenas 2 partidos nas eleições do país, o Arena e o MDB. Coincidência ou não, a família Saad obteve a concessão pública para operar o canal de TV em 1969, um dos anos de maior repressão do regime militar. A Unidade Popular pelo Socialismo vem a público denunciar essa arbitrariedade e esse desrespeito aos princípios de igualdade e liberdade de expressão assegurados na Constituição Federal do país. Concluímos afirmando que a censura da TV Bandeirantes ressalta a necessidade do fim da propriedade privada dos grandes meios de comunicação e a construção de uma verdadeira democracia no país. Abaixo a censura da TV Bandeirantes, pela democratização dos meios de comunicação, pelo poder popular, pelo socialismo. Próxima matéria, sobre cultura, a educação em Cuba, feito pela redação. A solidariedade com o povo cubano e com a revolução sempre esteve presente na nossa cultura. Aqui nessa matéria, o Jornal A Verdade vai trazer um trecho da obra, abre aspas, Raimundos e Apolinários, e etc e tal, fecha aspas, lançado em 2025, de Pedro Laurentino. Durante 7 dias que passei em Cuba, apenas em 2 oportunidades distintas presenciei crianças pedindo dinheiro na rua, isso à noite e nos locais de circulação de muitos turistas. No mais, quase não se vê crianças nas ruas, nem mesmo acompanhada dos pais. As crianças, todas elas, estão nas escolas. À noite elas jogam futebol nos parques e elas possuem um bom gingado ou ficam brincando próximo às suas casas. A internet quase não há. O retorno às aulas é solene. As férias de 2 meses ocorrem no meio do ano e o retorno é em setembro. As crianças, todas de uniformes novos, formam fila em frente à escola acompanhadas de seus pais, que transformam o primeiro dia de aula em uma festa. O hino nacional é executado e os adultos que vão passando param, colocam a mão sobre o peito e cantam juntos. Estimulados, os alunos adentram a escola e lá ficam até o final da tarde. Pedi para entrar, mas não me concederam. Só alunos, funcionários e professores tinham acesso. Visitei também a Universidade de Havana. É um belo prédio que abriga cerca de 60 mil acadêmicos. Existem mais 2 universidades na capital e uma em cada província. A Biblioteca Central possui um acervo universal, com livros cedidos pelos mais diversos países do mundo. O controle é feito por fichas manuscritas, e a partir do assunto que se deseja pesquisar, chega-se ao livro desejado. Os cursos técnicos, as oficinas, como eles chamam, estão distribuídos por toda a cidade. Marcenaria, carpintaria, música, pintura, etc.
Em volta do hotel em que ficamos havia mais de 4 oficinas. Raros foram os garçons ou motoristas de táxi com que eu conversei que não possuíam diploma superior. Essa é uma marca impressionante, mas Cuba não é só educação formal. Em Havana, que está longe de ser a favela que muitos apregoam por aqui, se respira arte e história em todas as suas ruas. Há cerca de 150 museus somente na capital. E não só sobre a Revolução. O período colonial está exposto na arquitetura, mas também nos fortes e nos museus cubanos. Visitei apenas o Museu da Revolução e o Museu de Belas Artes, mas não faltam galerias e monumentos para manter viva a memória, a educação e a cultura dos cubanos. O canhão é uma presença constante, até nas escolas e universidade, para lembrar como a Revolução venceu. O que de fato não se vê, e não faz a menor falta, são propagandas comerciais incentivando o consumo. E a última matéria do plantão de hoje é da categoria Internacional e Opinião, feita por Bruno Abreu de Petrolina, Pernambuco. E a matéria é Ceuta, crise migratória revela as feridas abertas do colonialismo europeu. A recente onda de imigração do Marrocos para Ceuta demonstra um dos sintomas do atual momento de crise internacional, que ocorre em todo o mundo e escancara a violência do imperialismo. A nova onda de imigração de jovens marroquinos para Ceuta, território ocupado pela Espanha dentro do Marrocos desde 1580, voltou a expor uma das maiores contradições do capitalismo. Enquanto as potências europeias erguem muros, cercas e barreiras marítimas para impedir a entrada de trabalhadores africanos, suas riquezas foram construídas em séculos de colonização, escravidão e exploração da África. Convocados pelas redes sociais, cerca de 60 mil jovens marroquinos, em sua maioria homens, se jogaram ao mar no dia 30 de julho para fugir da pobreza. Lá, a taxa de desemprego nessa faixa etária chega a 37%. Segundo o governo local ceutense, no dia seguinte, esses mesmos grupos iniciaram o regresso para os seus territórios, por não terem encontrado facilidades, ficaram ao relento, sem comida, sem apoio e sendo hostilizados pela população da cidade. Ceuta tem cerca de 85 mil habitantes e já passou por vários conflitos em sua fronteira. O governo espanhol acusa a polícia marroquina de ser passiva em relação a esses grupos migratórios. Os bloqueios terrestres permanentes levaram à criação das rotas ilegais pelas águas do Mediterrâneo. E a explicação para esse fenômeno não pode ser buscada apenas nas políticas migratórias atuais. É necessário voltar-se à história. Durante a Conferência de Berlim, entre 1884 e 1885, as potências europeias repartiram entre si praticamente todo o continente africano. França, Reino Unido, Bélgica, Portugal, Alemanha, Itália e Espanha dividiram territórios, exploraram recursos naturais, impuseram fronteiras artificiais e reprimiram violentamente movimentos de resistência. A Espanha também participou desse processo e ainda hoje continua ocupando as cidades de Ceuta e Melilla, e em território marroquino e em algumas ilhas pelo continente. Ao longo dos séculos, a expansão colonial permitiu às potências europeias acumular riquezas por meio da exploração mineral, agrícola e comercial, além do tráfico transatlântico de pessoas escravizadas, responsável pelo sequestro e morte de milhões de africanos. A industrialização europeia não pode ser compreendida sem considerar essa enorme transferência histórica de riquezas do sul global para as metrópoles coloniais. E as consequências dessa exploração permanecem invisíveis até hoje e irão perdurar por muito tempo. Embora o Marrocos apresente avanços econômicos em alguns setores, o desemprego entre os jovens continua elevado, enquanto grande parcela da população enfrenta dificuldades de acesso ao trabalho, à moradia e a perspectivas de ascensão social. Diante desse cenário, milhares enxergam na Europa a possibilidade de uma vida melhor, ainda que isso implique arriscar a própria existência. O primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez, do Partido Socialista Operário Espanhol, PSOE, defende a cooperação entre Espanha, Marrocos e a União Europeia para controlar as fronteiras sem abandonar compromissos humanitários. Recentemente, no último dia 8 de julho, o Tribunal Supremo da Espanha reinterpretou a política migratória do país, limitando as expulsões sumárias e imediatas de imigrantes.
No cenário internacional, Sanches também se destaca por criticar a ofensiva militar israelense em Gaza e defender o reconhecimento do Estado palestino. Não à toa, o embaixador de Israel nas Nações Unidas, Dani Danon, declarou que, abre aspas, a Espanha, que nunca perde a oportunidade de dar lições a Israel, declarou estado de emergência em Ceuta, após a crise provocada por sua política de imigração, fecha aspas. Já o ministro da Segurança Nacional israelita, Itamar Ben-Gvir, felicitou com ironia o presidente espanhol por, abre aspas, receber a imigração e a diversidade humana, fecha aspas, sugerindo assim que fizesse o mesmo com os refugiados de Gaza. Israel, inclusive, tem muitos interesses no Estreito de Gibraltar, próximo a Ceuta, já que precisa criar novas rotas no mar Mediterrâneo, em virtude do fechamento do Estreito de Hormuz pelo Irã e do Estreito de Bab el-Mandeb pelos Houthis do Iêmen, como consequência de sua guerra com os persas. Já setores conservadores e da extrema-direita europeias defendem o fechamento das fronteiras, ampliação das deportações e endurecimento das leis de imigração. A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, fascista, tornou o combate à imigração um dos principais eixos do seu governo e anunciou o fechamento de suas fronteiras com a Espanha, um dia depois da chegada dos marroquinos em Ceuta. Na Alemanha, o Partido Alternativa para a Alemanha, AfD, nazista, trata o combate à imigração como tema central do debate público, o que tem trazido o crescimento eleitoral da legenda. Esse episódio e a crise migratória mostra que as antigas relações coloniais continuam influenciando a economia mundial e os deslocamentos populacionais, da mesma forma que democracias burguesas convivem com monarquias em diversos países do norte, como a própria Espanha, Reino Unido, Bélgica, Países Baixos, Suécia, Noruega e Dinamarca, e entre outros. Por isso, a resistência africana nunca deixou de existir. Das guerras coloniais lideradas por Amilcar Cabral, Agostinho Neto, Samora Machel e Patrice Lumumba, às atuais afirmações da identidade africana, os povos do continente seguem lutando por soberania. Esse movimento aparece em vários setores da sociedade. Inclusive na Copa do Mundo e da FIFA deste ano, diversos atletas nascidos na Europa, filhos de imigrantes africanos, optaram por representar as seleções como Marrocos, Costa do Marfim, Senegal, Argélia, reafirmando laços históricos e culturais que sobreviveram ao colonialismo. Entre os países africanos, apenas Libéria e Etiópia escaparam da colonização europeia direta em quase todo o período da partilha da África, embora ambas tenham enfrentado diferentes formas de intervenção estrangeira, como a invasão da Etiópia por Mussolini em 1935. Os eventos recentes em Ceuta não podem ser compreendidos apenas como uma crise de fronteira. Ela expressa uma contradição histórica, milhões de africanos buscando oportunidades justamente nos países que durante séculos dominaram seus territórios, exploraram as suas riquezas e moldaram uma ordem econômica profundamente desigual. Enquanto o debate europeu frequentemente concentra-se em como impedir a chegada dos imigrantes, permanece aberta uma questão fundamental. Não é o próprio colonialismo europeu que se reproduz no imperialismo das grandes potências capitalistas, que continuam alimentando os fluxos migratórios que hoje atravessam o Mediterrâneo? E é isso, camaradas. Essa foi a leitura de hoje. Não esqueçam de apoiar o Jornal A Verdade pela chave Pix na descrição, adquirindo o jornal impresso com um de nossos camaradas, e no site averdade.org.br. Deixe o seu comentário sobre a matéria de hoje, apoie a revolução e propague a consciência revolucionária.